E aí, pessoal, eu sou Eduardo Jardim e esse é mais um Jogo Falado Entrevista. Hoje, passando, como sempre, para outros esportes, não dando só preferência para o futebol. Hoje eu estou aqui com o Rafael Frias, jogador de basquete, atualmente no Basquete Santos. Rafa, muito obrigado pela presença e por ter Obrigado aceitado o pelo convite aí convite. para participar. Obrigado pelo convite. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rafael, sou atleta profissional da equipe da cidade e topei aí falar com o Edu um pouquinho sobre a minha carreira. É isso, é isso. O Rafa vai explicar mais ou menos. Aliás, já vou até pedir para ele começar agora. Rafa, explica como voltou o basquete para a cidade de Santos, né? Porque ficou um tempo parado, foi. Agora tá até você tá até com o casaco aí do Memorial Basquete, né? Enfim, explica Isso. aí para a gente como é que é a situação. Na verdade, o basquete na cidade ele não deixou de existir, né? Ele existiu. Mas já faz alguns anos que a gente vem jogando campeonatos inferiores e esse ano aí, com a ajuda da prefeitura e das pessoas que estão por trás da FUPS, a gente conseguiu voltar para o cenário nacional, né? Fazia 20 anos que Santos não jogava uma competição nacional e esse ano a gente teve a oportunidade de voltar por conta também dos resultados expressivos que a gente obteve nos campeonatos de nível inferior, né? Já ficou bem claro que a nossa equipe precisava dar esse passo, que a gente já não estava mais naquele nível, que a gente precisava jogar um nível maior e graças a Deus esse ano aí a gente conseguiu jogar esse nacional aí muito bem. Vocês chegaram a ser campeões paulistas, não foi não, Rafa? Na verdade, a gente foi segundo. Por duas vezes a gente foi vice-campeão paulista e a gente não conseguiu acesso para especial, né? A nossa ideia esse ano, esse campeonato que a gente está jogando é ser campeão para ano que vem conseguir a divisão conseguir jogar especial, né? Com os grandes clubes São Paulo, Corinthians, Bauru, que são as grandes referências que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Ah, tá. Então, perdão aí pelo erro, pessoal. Pensei que tinha sido campeão paulista. Mas vamos voltar um pouquinho já no tempo, então, Rafa, já que você já explicou. Como você entrou no basquete, assim, no começo da sua carreira, aliás, da sua vida no geral, até chegar nesse nível aí que. Hoje você é um atleta profissional do basquete, certo? Sim, sim, certo. Hoje eu trabalho profissionalmente, tanto jogando como dando treino, né? Eu estou começando a migrar para essa parte do treinamento desportivo. Mas me perguntam muito isso e eu costumo dizer que eu não sei a resposta. Eu nasci no basquete, né? Minha mãe jogava basquete, minha família é de basqueteiros, então eu sempre tive lá. Quando minha mãe jogava, eu estava acompanhando ela. Eu sempre tive com a bola na mão desde que eu nasci, assim, sempre foi uma paixão, sabe? Eu nunca quis fazer outra coisa, eu sempre quis ser jogador de basquete. Eu fui começar a jogar de uma maneira um pouco mais séria com o Daniel Leck, que hoje é meu treinador no adulto, quando eu tinha 11 anos, quando eu entrei no Internacional, que eu comecei a jogar o Campeonato Paulista, foi aí que eu conheci esse universo, sabe? Que eu vi que tinha uma coisa mais séria por trás do basquete. E depois você começou no Inter e tal, você ficou lá até se profissionalizar ou você chegou a passar por algumas outras equipes? Porque aqui, acho que no estado de São Paulo é um pouquinho mais forte até as categorias de base, entre aspas, do que os outros estados, se eu não estou enganado. Sim, é isso. Na verdade, o Sudeste é muito forte, né? São Paulo é o mais forte do Brasil. Nas outras regiões, a categoria de base costuma ser um pouquinho mais fraquinha, sabe? Então, a maioria dos jogadores que são de nome, assim, que são tops, eles procuram o estado de São Paulo. É uma categoria de base bem forte. Eu joguei dos 11 aos 17 aqui no Inter. Aí depois não tinha mais minha categoria, eu saí. Eu joguei um ano em Cubatão, depois fui para o Espéria, em São Paulo. E aí fiz meu juvenil, que na época chamavam juvenil, hoje chamam de sub-19, lá em São Paulo. Foi uma experiência legal também, conhecer outra, um outro mundo, né? Eu estava muito acostumado com o que a gente tinha aqui na Baixada, a gente acaba ficando numa bolha. Foi bem legal jogar em São Paulo. Depois joguei em outros. Aí voltei para Santos já no profissional, no sub-20. Cheguei a jogar um brasileiro sub-23 pelo Inter, o único que teve aqui no Inter eu joguei. E depois eu saí para alguns clubes no profissional, Sorocaba, São Bernardo, mas sempre acabo voltando para Santos, né? Um lugar que eu gosto muito de jogar. Aí hoje você está no profissional aqui, você já falou agora que está migrando um pouquinho para a parte dos treinos também. Você é formado em educação física, você é treinador também, acho que tá, se eu não me engano, você também tá pós-graduado, né? Explica aí um pouquinho Sim, por que você decidiu já fazer isso enquanto tá ainda durante a sua carreira como atleta.
Então, é bem difícil separar os dois mundos, né? Não é nada fácil separar os dois mundos. Eu sou cobrado dos dois lados, né? Principalmente a questão da agenda. É difícil conciliar até na minha cabeça, né? São duas personalidades diferentes. De manhã eu tenho que escutar e à tarde eu tenho que falar. É bem complicado. Mas foi uma coisa bem natural para mim, assim. Eu sempre me espelhei muito nos meus técnicos, sempre gostei muito de tá ali aprendendo com eles. Eu era até um pouco puxa-saco, né? Os meninos me enchiam o saco, mas era porque eu queria aprender. Eu queria entrar nesse universo, né? Sempre quis ser treinador depois que eu parasse de jogar. Aconteceu que eu me formei e as oportunidades começaram a aparecer enquanto eu jogava, né? E aí eu sou meio ansioso, né? Eu resolvi aceitar aquele desafio, né? Falei, vou aceitar esse desafio, vou ser técnico e desde então vem sendo muito legal. Sempre me perguntam se o que eu prefiro, né? Ser jogador ou ser técnico? E hoje eu não sei o que me traz mais. Eu sou feliz fazendo as duas coisas, sabe? As duas coisas. É muito legal acordar de manhã e saber que tem um jogo à noite, tanto que eu vou jogar quanto que eu vou ficar de técnico ali na beira da quadra. Tem sido uma experiência bem, bem legal, assim. É um caminho, né, para eu trabalhar. A gente sabe que a carreira de atleta não dura tanto assim. Daqui a pouco estou parando. É uma sequência aí para eu não fugir do esporte, para continuar dentro do esporte. E qual equipe você está treinando atualmente, Rafa? Ixi, eu tô dando aula em muitos lugares, mas as equipes que eu tô atualmente, eu tô nas equipes aqui da região, eu tô no Vasco, ali da Ponta da Praia, Sim. no rival do clube que eu amo, né, que é o Inter, mas foi o que apareceu, e tô em São Vicente também, lá no Tumiaru também, comecei lá com a molecadinha, um projeto novo, são os que têm equipes assim competindo. Fora o Santa Cecília, tal, que eu acabo puxando os meninos para competir, mas que ainda não consegui montar uma equipe. Mas vou. A ideia é montar, colocar a Uhum. molecada para jogar, né? Eu tô começando também, é colocar a molecada para jogar. Só para explicar para o pessoal que não é de Santos, Inter e Vasco são clubes rivais, entre aspas, né? São ali da ponta da praia, um do lado do outro. Vizinhos e rivais. Vizinhos rivais, exatamente. Bem, bem na praia os dois. E são equipes de que idade, Rafa? Você tem preferência ou não? Tá assim, no geral mesmo? Tem criançada mais nova, mais velha? Então, eu sempre gostei muito de trabalhar a categoria de base, né? Molecadinha de ali adolescente, dos 12 aos 20 anos de idade. Só que ano passado eu tive uma experiência em Sorocaba. Eu era assistente técnico do treinador lá de Sorocaba. Ele por um motivo, foi expulso no jogo. No jogo seguinte, eu tive uma experiência de eu ficar ali na beira da quadra em um jogo adulto, sabe? E ali eu despertei. Eu falei, meu, isso aqui é legal também. É um universo legal. E eu comecei a entender que apesar de hoje eu trabalhar com categoria de base, eu gostaria no futuro de dirigir uma equipe adulta, sabe? De estar junto, de ser técnico de adulto mesmo. Eu sei que é bem complicado, né? É difícil, você lida com várias questões que você não lida na base, né? Você está lidando com realmente jogadores profissionais que estão seguindo uma carreira, que já são consolidados, mas eu quero isso para minha vida, sabe? E tem que ter alguma coisa específica para você chegar a um nível de treinador profissional aqui no Brasil? Não sei se a federação exige alguma coisa, tanto a paulista como a brasileira, enfim. Ou não, você sendo formado em educação física, por exemplo, você já pode exercer. Você sendo formado, você pode exercer, né? Mas existem alguns cursos que são ministrados pela CBB, algumas pós-graduações na área que são feitas por pessoas que já estão dentro desse nicho, que facilitam a sua caminhada, né? Eu não sei nem como é que funciona. Antigamente tinha nível de treinador um, 2, 3, mas acho que agora não existe mais. Você tendo o CREF, você pode ser técnico de qualquer time, só que existem caminhos que facilitam isso, sabe? Existem alguns networks que você pode fazer através de cursos, através de pós-graduações, de palestras que facilitam muito a sua vida, sabe? Mas só formado é bem difícil, para falar a verdade. Você chegar num nível top, sabe? Mas hoje em dia é possível sim. É bom você ter sido jogador de basquete também, né? Facilita muito, mas também não é uma exigência, né? A gente tem um exemplo aí do próprio Daniel Leque, que não jogou profissional e hoje
referência máxima, assim, como treinador na Baixada Santista. É claro, em teoria, quem é mais qualificado tem mais oportunidades, né? Pelo menos em teoria, né? E o Daniel, a gente tem uma entrevista aqui com ele também, se você puder ir lá assistir. É, como o Rafa falou, é referência máxima aqui na Baixada, todo mundo conhece ele, todo mundo do meio do basquete, ou quem acompanha assim até um pouquinho mais de longe, com certeza sabe quem é o Daniel. O Rafa, você estava lá estudando entrevistado, né? Um pouquinho, como sempre. A gente tem que fazer esse trabalho no pré-entrevista. Você, cara, já foi campeão de bastante coisa, né? Mas uma que me chamou a atenção foi que você foi campeão do Adidas Hoops e eleito o melhor jogador, né? Em 2018. Conta já um pouquinho sobre esse título específico e sobre também outros aí que te marcaram na sua carreira, que você, aquele que você olha com mais carinho, assim. O que eu olho com mais carinho é difícil, hein? Vou ter que pensar enquanto eu respondo do Adidas Hoops. O Adidas Hoops foi uma experiência bem legal, assim, a gente juntou alguns atletas aqui de Santos para ir jogar lá em Santo André, e eu fui sem muita expectativa, porque, sinceramente, meu time estava bem forte, eu era menino novo ainda, estava começando no adulto, e aí a gente foi para esse campeonato bem organizado, eu não sabia da existência dele, acho que era a segunda ou terceira edição na época, e a gente foi campeão, e o campeão era quem fosse eleito o melhor jogador ganharia um ano de patrocínio da Adidas. Lá foi meu único patrocínio assim de marca da vida. E foi uma experiência muito legal, muito divertida. Até hoje eu tenho muita coisa da Adidas que eu ganhei durante esse ano. Se é tratado realmente como um patrocinado ali da Adidas, é uma coisa bem legal. Foi um campeonato bem forte também. Eu não esperava que eu fosse ser eleito o melhor jogador, mas as bolinhas caíram na final ali e eu levei para casa esse prêmiozinho aí. O campeonato mais especial, é difícil falar. Talvez é difícil escolher um, mas acho que um campeonato que me marcou muito foi um campeonato que eu nem jogava muito, mas foi onde eu comecei a me apaixonar por basquete. Eu era reserva do time do Sub-12 do Inter, lá atrás, na época era o pré-mini, foi meu primeiro título assim jogando, e a gente foi campeão metropolitano invicto da Grande São Paulo, depois de perder uma final do estadual para Franca. Mas esse título aí foi o título que me fez acordar para o basquete, falar, nossa, que legal, né? Ter uma experiência de realmente defender uma equipe de elite ali do basquete paulista talvez tenha sido o mais legal. Não foi o mais importante, mas foi o que eu guardo com carinho, assim. Mesmo jogando um pouquinho, mesmo sendo reserva, mas foi o título que me fez seguir na carreira, assim. E só por você já ter falado que jogou pouco e ainda guardar com carinho já mostra como é especial o título, né? É isso, Porque sim. Porque o outro, por exemplo, aqui que a gente citou da Adidas, você foi eleito o melhor jogador, né? E eu imagino, Sim. que moral, hein? Ser patrocinado pela Adidas durante um ano. Era como é que era? Chegava lá na loja, escolhia tudo ou recebia os prêmios em casa, as peças em casa? Então, era uma coisa bem surreal, assim, eu sou um cara humilde, né, eu não sou cheio da grana, e de vez em quando chegava aqui em casa 2 caixas cheias de tênis, de camisa, eles me ligavam e falavam, ó, tem 4, 6 caixas aqui de tênis e roupa na sede aqui em São Paulo, vem buscar. Aí eu ia lá buscar as caixas, e no final do patrocínio, eu já estava satisfeito, eles não precisavam ter feito mais nada por mim. Aí o rapaz me ligou e falou que a gente acha que te entregou pouca coisa, tal. Eu falei, imagina, não, a gente entregou pouca coisa. Tem um valor X aqui para você, escolhe o que você quiser no site, tal. Foi onde eu acabei até dividindo, eu peguei esse valor, dividi entre os meninos que jogaram comigo Adidas Hoops, cada um ficou com um pouquinho, uma coisa bem, porque eu já não precisava de mais nada naquela altura do campeonato ali. Aí eu repassei esse valor para molecada. Foi uma experiência bem legal, né? Bem legal mesmo. Pô, que legal escutar isso, cara. Que bom. E realmente para o pessoal. A gente sabe como no Brasil o esporte no geral, né, é desvalorizado, infelizmente. E é legal quando a gente vê um atleta conseguir um patrocínio assim e, poxa, ainda deu para dividir para os companheiros, né? Para você ver como é. As grandes empresas poderiam patrocinar mais, né? Olha como é fácil. Já pensou? Para dividir entre os Como é atletas aí, fácil. como foi, né? Tranquilo para eles, poxa. Ô Rafa, você também é atleta de 3x3, né? Que é uma outra modalidade de basquete. Para quem não assiste tanto, é o Popular 21, seria falando no linguajar assim
mais grotesco, é o Popular 21, mas você, por favor, explica um pouquinho como é esse tipo de competição, que tem bastante aqui em Santos, né? Agora, se eu não me engano, voltou a acontecer há pouco tempo, né? E explica também já um pouquinho do 3x3, quais são as diferenças para o basquete tradicional. Sim, sim. O 3 contra 3 é uma modalidade que recentemente se tornou olímpica, né? Ela teve em 2021 em Tóquio, teve a primeira edição de 3x3 olímpica. E é um esporte bem parecido com o basquete, só que ele é jogado em meia quadra, e como o próprio nome diz, são 3 jogadores contra 3. A, Apesar dele ter um tempo ali no relógio, normalmente as partidas de elite assim acabam em 21 pontos. Quem fizer 21 primeiro ganha. É um esporte bem legal, muito mais corrido que o basquete de quadra, e que eu me identifiquei bastante, né? Por ser um jogador de 1 contra 1, por ser um jogador mais veloz, assim, um pouco mais físico, eu consegui jogar de uma maneira muito mais fluida, né? Eu jogo 3x3 desde que acho que tinha 2, 3 anos que o Santos já tinha uma equipe. Eu recebi um convite do Guilherme, que é o responsável pela equipe de 3x3 de Santos, e comecei a jogar. Desde então tem sido uma experiência bem legal. Esse ano eu parei por conta do Nacional. Quem jogou quadra não jogou 3x3, né? A gente teve que fazer essa escolha. E o 3x3 ainda está se profissionalizando, né? Já está bem melhor. Quando eu comecei na modalidade, não existia profissionalismo nenhum. Todo mundo jogava por hobby, hoje em dia não. Inclusive, na cidade de Santos tem um projeto bem legal de 3x3. A molecada é adotada, os jogadores adultos são adotados, é uma coisa bem legal. Mas que tem muito para crescer ainda, comparado com o basquete de quadra. Por isso que eu optei pela quadra esse ano. 3x3 ele me trouxe experiências assim que a quadra nunca trouxe. Foi Tem sido bem legal. Eu tive a chance de vestir a camisa da seleção, né? Eu fui convocado para pré-seleção, infelizmente não fui, tinha uma concorrência muito forte. Foram 8 convocados, só 4 foram para o Mundial da Holanda, acabei sendo cortado, mas não deixa de ter sido uma experiência muito legal dentro do 3x3. Eu treinei com os melhores ali, com os melhores técnicos, foi bem legal. E disputei o Mundial de equipes, né? Disputei o Mundial no México 2017 ou 18, falhando a memória. Disputei o Mundial de equipes, coisa que pela quadra eu não consegui. Eu nunca disputei um campeonato internacional na quadra. O 3x3 me deu essa oportunidade de jogar contra a Sérvia, a Mongólia. Foi uma experiência bem legal, assim. Eu guardo o 3x3 com carinho no coração e espero que possa voltar a jogar em breve aí. Aproveitando que você já falou um pouquinho do seu estilo de jogo, conta pro pessoal, eu já vi uns vídeos seus atuando lá, depois, aliás, eu vou até colocar enquanto você fala, uns vídeos seus jogando, fala um pouquinho a posição que você joga, o seu estilo de jogo mesmo, e como é que você, como é que você aperfeiçoa o seu trabalho, por exemplo, já que você, como você mesmo falou, é um cara mais agressivo, de 1 contra 1. Então, eu sou lateral, né? O famoso ala. Eu jogo de ala 3, que fica menos com a bola, né? Eu sou mais pontuador, defensor. Eu venho mudando muito meu estilo de jogo. Eu sou um cara que gosta de treinar e estudar também o basquete. Então, ao longo do tempo, eu venho mudando muito o meu estilo de jogo, né? Lá atrás eu só cortava para dentro, batia para dentro. Hoje em dia eu arremesso mais, né? Eu sou um arremessador de 3 pontos. Não sou dos melhores, não é uma função que eu amo, mas é uma função que eu sei que eu consigo desempenhar ali. E gosto muito de defender. Sou extremamente defensor, gosto de pegar muito rebote. Adoro defender, conversando com o adversário o tempo inteiro, falando com ele, marcando forte, atrapalhando. É uma coisa que me traz muita satisfação, assim, a parte defensiva. Sobre pontuar, eu sou um pouco de lua aí. Vai. Eu não me considero um grande pontuador, mas quando eu joguei em equipes menores que precisavam de um pontuador, eu fui esse cara. Eu sempre fiz bem essa função. Quando eu jogo em equipes que têm, como é o caso da equipe de Santos hoje em dia, uma equipe muito forte, que eu não preciso estar o tempo inteiro com a bola na mão, que eu não preciso ter um volume muito alto, eu acabo me empenhando mais em defender, em pegar rebote. Claro, tem jogos que eu faço minhas bolinhas lá, que eu tenho uma média boa, mas não vejo como a minha função principal, sabe? Ficar pontuando toda hora. Sim, sim. Você falou que esse ano vocês estão disputando o Nacional. Fala pra gente qual é esse torneio?
É o CBB, né? O campeonato da Confederação Brasileira de Basquete. Ele é o campeonato de acesso ao NBB, né? É o campeonato que dá acesso ao NBB, que é o campeonato mais forte do Brasil, que Franca foi campeão no ano passado, em cima do Flamengo, né? Que sempre está levando todos os títulos. E a gente Sim, terminou sim. aí em sexto lugar. Foi uma grande colocação. Foi a primeira vez que a gente jogou esse campeonato. É um campeonato novo, né? Que substituiu a Liga Ouro, que também era um campeonato de acesso do NBB. E a gente tinha como missão classificar para os playoffs. A gente sabia que ia ser muito difícil, foi muito difícil. A gente começou muito mal o campeonato, começou com uma vitória e 3 derrotas, mas a gente se fechou ali e no segundo turno a gente só perdeu um jogo, conseguiu classificar em terceiro, podendo classificar em primeiro. Até a última rodada com chance de classificar em primeiro do grupo. Aí nos playoffs a gente caiu para Araraquara, que montou uma grande equipe. Quem encabeça a equipe é o Nezinho, que foi um grande jogador da seleção brasileira, vários títulos do NBB por Brasília. Então, foi uma grande campanha, assim, a gente ficou muito feliz e é isso que trouxe a gente de volta, vai trazer a gente de volta para o Nacional em 2023, né? Já existe o projeto, a gente deve jogar o Nacional no ano que vem, por causa dessa grande campanha que a gente fez. E o Nacional, ele é assim, um torneio contínuo. Tipo assim, vocês classificaram para os playoffs esse ano, não subiram, mas ficaram na divisão. Na próxima temporada, vocês têm o direito esportivo de disputar de novo, certo? Sim, sim. Na verdade, esse torneio, o CBB, se você montar um projeto, entrar com investimento, você consegue jogar, sabe? Não existe uma divisão abaixo dele ainda, sabe? A ideia é Uhum. que tenha, né? Como o NBB surgiu uma abaixo. Conforme vai crescendo a modalidade, aparece uma outra divisão abaixo. Mas no momento, se você tem um investimento ali, você consegue jogar. Só o NBB que garante vaga. Assim. Se você joga o NBB, você tem a vaga no NBB. Ele é contínuo. O CBB qualquer equipe que tem um investimento, que não é barato, hoje em dia a gente está mais por dentro disso aí, consegue jogar o torneio, sabe? A ideia, não sei dizer ao certo quais equipes, mas eu sei que no ano que vem equipes do Nordeste vão entrar, que não teve esse ano, foi uma falha aí do torneio, tipo, não tiveram equipes do Nordeste, ano que vem vão ter uma ou duas equipes do Nordeste, que é bem interessante também, começa a virar realmente um campeonato nacional, né? Com o passar do tempo. Ah, muito legal entrar equipes de todas as regiões do Brasil, né? Com certeza transforma um campeonato bem mais nacional, mais abrangente, como você falou, e é bem mais legal, até mais interessante pro esporte brasileiro, né? Pro basquete brasileiro. Que, aliás, eu já ia te perguntar, Rafa, você, como atleta, você assiste bastante o NBB ou NBA? Não sei se você gosta de acompanhar ou não dá muito tempo, não, por causa da rotina. Olha, tempo eu não tenho, mas eu dou um jeito de assistir. Eu dou um jeito de assistir. Meus amigos, namorada, família ficam bem bravos comigo que eu tô o tempo inteiro assistindo basquete, o tempo inteiro. Sempre que eu posso, eu tô com o celular na mão, ou tô assistindo na TV. Eu assisto basquete o dia inteiro, não só NBB, NBA, eu gosto muito de assistir Euroliga, gosto muito de assistir qualquer coisa que estiver passando um jogo no Inter ali, 8 horas da manhã eu vou estar lá assistindo. Gosto de assistir categoria de base do mundo inteiro, então basicamente é só isso que eu assisto. E desses todos, qual que você prefere mais? Qual que você curte mais assistir, Rafa? Não só para entretenimento, mas talvez até para estudo, assim, algum que você consiga parar e tirar bastante coisa para você. Olha, entretenimento não tem o que falar, a NBA tá muito acima, né? Então, quando tô ali domingão, não tem nada pra fazer, quero me divertir, eu vou lá, ligo, assisto um jogo da NBA. Mas como estudo em si, a NBA você aprende bastante também, mas o Campeonato Nacional, o NBB, tá bem forte, tá bem evoluído na questão tática ali, técnica, e a Euroliga, né, que é o campeonato europeu, sem dúvida, é o mais evoluído nessa questão, né? Tudo não, mas boa parte do que a gente faz aqui no Brasil, a gente tira do basquete europeu. É uma liga muito, muito forte, né? Tanto que tem vários atletas que saem de lá direto para a NBA, enfim. Aliás, eu já ia até te fazer uma pergunta, estava tentando deixar essa mais para o final, mas já que a gente tocou no assunto NBB agora, Rafa, o Bruno Caboclo foi eleito o último MVP, né, do NBB, se eu não me engano, atuando pelo São Paulo.
E ele é um cara que já sim. tinha atuado na NBA, né? Voltou agora aqui para o NBB e agora fez o bate-volta, né? Ele disputou aqui e já voltou para a NBA, conseguiu um contrato com o Boston Celtics. Isso mostra que o NBB é uma liga que certamente está mais conhecida lá fora, né? Como você falou, está mais fortalecida. Nos últimos anos vem elevando o seu nível, vem tendo muitos jogadores de qualidade, né? Que muitos desses, por exemplo, voltam da NBA. Você acha que é possível os atletas sonharem um pouquinho mais assim, de fazer uma temporada aqui, ou uma não, né? No caso do Caboclo, claro, ele já tem um histórico, mas alguns atletas mais jovens fazer boas temporadas aqui no NBB e depois partir para a NBA direto? Com certeza, com certeza. O NBB ele vem crescendo muito, né? Primeiro que eu queria falar que eu estou muito feliz que o Bruno Caboclo foi Boston Celtics. Eu sou torcedor do Boston Celtics, amo o Boston Celtics. E quando eu fiquei sabendo, fiquei bem feliz. Espero que dê tudo certo, espero que ele jogue lá bastante temporadas. E sim, o NBB vem crescendo muito, tanto na parte midiática, né? A gente tem muito mais mídia do que tinha antigamente. E o nível vem crescendo. Apesar de se você pegar o nível da seleção, por exemplo, é parecido, mas a quantidade de jovens talentos que vem aparecendo, como o próprio Felipe Ruivo, que joga aqui na Baixada, atualmente é armador do Pinheiros, são jovens que têm muito potencial, que vem vindo de baixo aí, Gabriel Campos, tem diversos nomes aí que vem aparecendo que mostram que o basquete está crescendo muito, né? Antigamente você tinha ali alguns jogadores jovens com oportunidade de quadra, hoje em dia não. Você tem 20, 30, 40 jogadores muito novinhos jogando NBB, tendo rotação. Isso facilita com que a liga cresça, que você não precise trazer tantos americanos, tantos europeus para jogar aqui. E com isso, consequentemente, a gente começa a colocar mais jogadores dentro da Liga Americana, né? Que é a mais forte do mundo. E esse desempenho, claro, vem melhorando. Talvez essa parte, como você falou, né, de trazer muitos americanos no começo, talvez tenha sido, já foi essa fase, né? De trouxe para cá, importou o talento, viu um pouquinho, não sei, desenvolveu, e agora já tem muitos meninos aí crescendo, né? Ganhando seu espaço. Se eu não me engano, tinha pouco tempo, não tinha, Rafa, uma liga de desenvolvimento do NBB, eu não sei se tem ainda, que era só para os mais jovens. Tem a Liga de Desenvolvimento, inclusive ela tá rolando agora com equipes bem fortes. Eu assisto bastante a LDB, que chama. Santos jogou uma Uhum. vez a Liga de Desenvolvimento, a gente foi relativamente mal, aí a gente tinha um time bem fraquinho, entrou no campeonato com uma idade bem abaixo, e aí chegou lá, eu falei, tomei o susto, né, quando eu vi o nível. A gente jogou um primeiro jogo contra a Brasília, eu nunca vou esquecer que terminou o jogo, a gente tinha jogado muito bem e perdido de 10. Que eu liguei para casa, liguei para minha mãe e falei, mãe, não dá para jogar isso aqui não. Esses times são absurdamente fortes, a gente jogou muito e mesmo assim tomou um pau. Mas depois as coisas foram encaixando, a gente conseguiu jogar bem, mas a liga existe, o nível é bem alto. Vários jogadores muito bons jogaram nelas, né? Hoje em dia são seleção. Todos praticamente que os mais jovens que são da seleção atuaram nela. Os que estão na NBA, o Bruno Caboclo jogou, o Cristiano Felício jogou, o Iago jogou, o Lucas Dias jogou. Então é uma liga de um nível bem forte aí. E ela começou tem pouco tempo, não é, Rafa? Porque justamente por essa, eu lembro que na época, assim, vendo um pouquinho mais de fora, o pessoal reclamava bastante disso, né? Que não tinha um lugar para mostrar os talentos ali dos mais jovens, e acabou que ela surgiu e foi se mantendo, né? Quanto tempo já foi? Você sabe dizer? Eu não sei ao certo quantos anos tem, acredito que 7, 8 ou 9 anos aí de liga. Mas é isso mesmo, antigamente jogadores saíam do sub-19 e já iam para o adulto. E aí muitos talentos de 20 anos, 19, 21 se perdiam, né? Porque não conseguiam espaço ali no basquete adulto. Hoje em dia não, eles têm mais às vezes a liga é sub-22, às vezes é sub-23, depende do ano. Quando eu joguei foi sub-23, se eu não me engano, atualmente é sub-22 e é uma oportunidade a mais do jogador não migrar direto para o adulto, que é bem pesado. Né? Essa transição é bem pesada, aí, ainda mais jogadores de alto nível, você acaba disputando com figurões, tempo de quadra, e aí você acaba ficando esquecido. Né? Então hoje eles têm a Liga de Desenvolvimento, onde eles podem ficar um pouco tempo mais com os holofotes nele, né, sendo observados antes de ir para o adulto. Claro, e
como o Rafa falou, o nível de enfrentamento físico é completamente diferente para um jovem que está saindo de uma base para pegar um profissional, ainda mais pegando atletas aí de seleção ou ex-NBA, enfim, muitos também jogaram na Europa, né, que já tem já tem uma outra mentalidade de basquete, né? Ô, Rafa, eu queria pedir até para você falar um pouquinho, essa parte é mais para quem tá começando a acompanhar o basquete, é, aquela pessoa que gosta mais de estudar, gosta de entender um pouquinho mais, falando na parte tática, o que você recomendaria para a pessoa que quer aprender um pouquinho mais, que quer ler, se interessar? Como você tem algum livro, não sei, o básico assim para começar a observar e ir aprendendo? O que você acha que seria melhor? Então, para aprender, nada como assistir NBA, né? Para você tomar gosto pela modalidade em si. Mas quem gosta de aprender, quem gosta de estudar, saber um pouco mais da modalidade, o basquete nacional, ele é o ideal, assim, sabe? Ele não é. Você consegue ver a mão do treinador ali, você consegue ver os que os atletas fazem de diferente. A NBA é muito rápido, às vezes passa despercebida até para gente que é profissional. Para quem está começando, não vai conseguir identificar muita coisa. E hoje em dia, no próprio Instagram, quem curte basquete tem diversas páginas que falam do esporte de uma maneira mais profissional, sabe? Você consegue acompanhar e entender o que está acontecendo por trás ali da prancheta, seguindo várias páginas. Tem muito conteúdo hoje, coisa que antigamente não tinha. Hoje tem muito conteúdo. Eu abro meu Instagram, eu vejo 2, 3, 4 coisas que eu não sabia que postaram ali de novo, baseado em um jogo que teve ontem, anteontem. Então é um caminho aí para quem quer começar e também não quer se aprofundar muito ali, ter uma rotina muito chata em relação à modalidade. Seguir as páginas aí no Instagram, assistir o basquete nacional é um caminho legal. Essa, essa parte já até que você falou, Rafa, porque quando você vira atleta profissional, no seu caso, por exemplo, você falou que assiste ainda bastante, tem muito atleta, já entrevistei bastante cara de futebol, até de vôlei, eu já escutei isso, que o cara fala, cara, eu treino todo dia, se eu chego em casa eu não quero saber e tal. Você ainda tá no inverso, né? Ainda tá entre os caras que assistem tudo e gostam de ficar 24 horas ali. Qual que você acha que é o segredo para isso? Para o atleta não ficar mesmo de saco cheio e ainda conseguir aproveitar a modalidade ao máximo? Seja ela qual for, claro, tô falando de todos os esportes. Eu acho que é você saber separar, né? Às vezes eu fico de saco cheio de jogar também. Às vezes eu vou para um treino de manhã e falo, meu, cara, eu tô de saco cheio, tomara que esse treino acabe logo. Mas eu acho que quando você ama realmente uma coisa, quando você tá lá, assim que começa o treino, tal, dá 10 minutos, 15 minutos, você já tá na pegada de jogar, né? Eu acho que, eu não sei como que funciona a cabeça aí de alguns atletas, mas eu amo muito essa modalidade, sabe? Eu sinto que eu nasci para fazer isso, para ensinar isso, para jogar esse esporte, e eu não nunca enjoei, não. Eu brinco aí, às vezes eu vou. No final de semana eu falo, pô, tô de saco cheio de jogar basquete. Ah, eu vou ali jogar um racha com meus amigos. E para mim são coisas que são universos completamente diferentes. Você está na quadra com a prancheta, tática, isso, faz aquilo, não pode dar um passo ali sem que seja o passo certo, e depois de jogar um racha no final de semana, para mim, nem é basquete, é diversão. Então, não sei se tem um segredo, acho que é muito de pessoa para pessoa, mas eu, particularmente, não, eu acho que eu não vou enjoar disso aqui nunca. E, ô Rafa, essa eu nem sei se você pode falar ou não, se eu tiver te quebrando, depois eu corto. Mas Tá bom. o seu apelido é Galo Cego, cara? Por que Galo Cego? Me explica aí. É, o apelido que o Daniel me deu, né? Os dois apelidos. Meu apelido era Ceguinho. Quando eu entrei com 11 anos, eu usava um óculos acrílico. Na época não era tão tecnológico como é hoje. Eu usava um óculos enorme para jogar. Então, e quando estava sem óculos, forçava muito a vista, né? Então, o Daniel me apelidou de Ceguinho quando eu era menininho, pequenininho. E aí eu fui crescendo, eu levei esse apelido. Virou natural. Até hoje me chamam assim. Ninguém me conhece como Rafael. E aí eu sou muito briguento, muito briguento. Né? Eu tenho uma personalidade bem forte dentro de quadra. Fora de quadra eu sou
um cara bem tranquilo. Eu falo que são duas pessoas diferentes, mas dentro de quadro eu tenho uma personalidade bem de confronto, assim. Então, o próprio Daniel me chamou de galo cego, como se fosse aqueles galos de briga, sabe? Então, aí pegou. Hoje em dia chamam de galo cego também. Galo cego. Mas Ô, é uma Rafa, pá, a gente personalidade tá. que eu tô trabalhando aí, tô tentando, né, não passar essa referência para a molecadinha que eu tô treinando. Ser técnico me ajudou a controlar essa personalidade. Então, cara, eu ia falar disso um pouquinho também, de questão assim. Hoje em dia, a saúde mental assim no esporte ela é bem mais falada, né? E você agora falou disso aí, não que seja um problema disso, mas um cara que, por exemplo, se você chegar lá, não sei com quem você conversa, ou se você conversar com um psicólogo, enfim, é o tipo de coisa que se trata bastante, né, hoje em dia, e há pouco tempo não fazia isso, nenhum esporte, era meio que um tabu, né? E hoje, tendo essa não vou dizer essa tecnologia, mas esse conhecimento, assim, talvez, é importante para o atleta profissional. Não sei se você já chegou a fazer isso, ou se algum companheiro seu até fala que já melhorou por isso, enfim. E agora, como você falou, você passa para outras pessoas, né, principalmente para os mais novos, né, esse tipo de comportamento, assim. Como é que é? Como você tenta tratar? Se você vê, por exemplo, algum atleta seu que está um pouco mais triste ali em um dia ou alguma coisa assim. É importantíssimo ter um acompanhamento aí da saúde mental. Eu faço terapia com um cara voltado, um cara que entende da modalidade em si, com um cara ligado à parte esportiva, não do basquete, mas da parte esportiva em geral. É muito importante esse acompanhamento. A rotina de atleta é realmente muito estressante. A gente acaba perdendo aí alguns meninos, acabam parando de jogar por causa da questão psicológica, né? Que é uma questão bem complicada. A pressão é muito grande. Eu falo muito isso para meus atletas. Se você quiser ser médico, você pode decidir ser médico com 18 anos, com 20 anos. Você pode ser engenheiro também. Você pode decidir ser engenheiro, você pode se decidir ser advogado, educador físico com 18, 20 anos, não tem problema nenhum. Mas atleta, você tem que decidir ser com 11, com 12, com 13, no máximo ali 14. Então, a molecada começa a receber uma pressão muito cedo, né? E às vezes eles não estão preparados. Por isso que é tão importante fazer um acompanhamento profissional. Eu não sou, assim como eu não sou um jogador de personalidade fácil, talvez eu não seja um técnico de personalidade fácil. Mas tudo que eu faço pensando no bem, tanto da minha equipe quanto dos meus atletas. Eu penso no bem deles, sabe? Eu tento não ser duro, mas eu tento sempre estar inteirado com essa parte de psicologia. É uma parte que me interessa muito. Eu gosto de. Eu pego no pé bastante, mas de uma maneira que se enquadra ali na minha filosofia, que não vá prejudicar a saúde mental da criança, do adolescente, dos meus companheiros de equipe. É uma coisa que eu trabalho bastante. Então, tá certo. E você falou ainda mais da parte do estudo, até que você já se formou em educação física e tal. Para você falar para a molecadinha, assim, seus alunos, por exemplo, você toca nesse ponto de não largar completamente os estudos para tentar seguir a carreira, ou como você se lida com esse tipo de coisa? Porque muitas vezes a molecada não quer saber, né? Eu mesmo, quando eu tinha meus 13, 14 anos, só queria saber de jogar bola também, não queria muito estudar, então como é que é essa parte que você lidar com eles? Eu gosto sempre de ter um contato com os pais, né? Uma coisa que eu prezo muito. E eu falo para eles que a educação em primeiro lugar. Talvez um ou dois de todos os atletas que eu treino virem jogadores profissionais, mas todos eles vão virar cidadãos, né? Então eu gosto muito de colocar o estudo como prioridade. Inclusive já suspendi jogador por causa de nota. É uma coisa que eu gosto de andar em conjunto ali. O basquete e os estudos. Eu digo para eles também que eles não precisam parar de jogar para estudar, que através do esporte, como eu fiz, eles podem conseguir uma bolsa, podem conseguir se formar, podem conseguir uma profissão. É uma coisa que eu friso bastante, assim. Às vezes eles têm compromisso do colégio, de trabalho, e no dia do jogo eu não deixo jogar, eu falo, vai para a escola, eu trato o estudo como uma prioridade mesmo. Tá vendo a molecadinha aí?
Estudar, pô, tem que estudar. Essa punição que você falou, por exemplo, nas universidades dos Estados Unidos é bem comum, né? O atleta, quando tá jogando a universidade para entrar para a NBA, se ele tem notas ruins, ele não joga, né? Ele fica muitas vezes fora do time. Isso é bem comum, não é, Rafa? Alguns técnicos. Tem um filme maravilhoso, chama Coach Carter, que ele reflete bem isso. Que o técnico ele pode ir lá e fazer o trabalho dele de qualquer jeito. Ele pode simplesmente ser um treinador de basquete. Mas se ele entrar com essa questão social, se ele realmente tocar a vida dos atletas, o resultado que ele vai ter pessoal e o resultado que ele vai ter na vida dos atletas é muito maior. Filmaço, Coach Carter, muito legal. Tá disponível aí em acho que todos os streamings aí que tem por aí, você vai assistir em qualquer um. Não vou falar nome para não dar propaganda para ninguém de graça. O Rafa, a gente tá chegando aqui no tempo final. Você, cara, fala da expectativa do Basquete Santos para a próxima competição, qual é? Como é que tá o time? Você falou que foi até com a ajuda da prefeitura, enfim, se pretendem manter. E depois, se você quiser divulgar também suas redes sociais, seu trabalho, ou do próprio basquete, o que você quiser, aí o espaço é seu. Obrigado. Esse campeonato, a gente está jogando o Campeonato Paulista da primeira divisão, que é um campeonato abaixo da Especial, que é o maior do estado de São Paulo. A gente está bem, está invicto, está em primeiro lugar. Ganhamos 2 jogos bem difíceis aí contra Pinda e Votorantim. E dia 15 desse mês, do mês que vem, desculpa, a gente tem um duelo em Santos aí. Todo mundo que está escutando está convidado, contra Rio Preto, às 8 horas da noite, lá na Arena Santos. Vai ser um jogão. O Rio Preto é um time bem forte, tradicional, que revelou vários jogadores aí para o basquete nacional. E a gente tem esse duelo forte aí em busca de manter a primeira colocação. A expectativa nesse campeonato é que a gente consiga, pelo menos, fazer uma final. Depois, na final, conseguir o título que está faltando para a gente. Aí, desde 99, o Santos não vence esse campeonato. A gente já bateu na trave algumas vezes, mas esse ano a gente está bem confiante. A gente montou um elenco bem forte. Conseguiu manter aí alguns jogadores do Nacional que eram titulares daquela equipe. Perdemos alguns aí que foram para outras equipes, estão jogando NBB, mas alguns ficaram, que deixou nosso time bem forte. A gente espera conseguir finalmente esse título, né? Um título que a gente briga muito aqui na cidade. Eu voltei para Santos para jogar o Nacional, mas também para ganhar esse título, que é um título quando a gente ganhar, eu quero estar aqui, quero fazer parte desse elenco aí. E a expectativa é que com esse título a visibilidade em cima da gente aumente e a gente consiga montar um time ainda mais forte para o Nacional do ano que vem. E sobem quantos, Rafa? O campeão e vice ou só o campeão? Quantos sobem para a divisão especial paulista? É o campeão. Quem for campeão sobe para a divisão paulista. Então tá certo aí, dia 15/8, uma quinta-feira, 15/8, ó, 15/9, né? Quinta-feira de setembro. Todo mundo pode ir lá. Entrada gratuita, Rafa, lá na Arena Santos? Gratuita. É aberto ao público. Aí, aberto ao público para você ir lá ver um baita jogo de basquete. Rafa, divulga suas redes sociais aí e muito obrigado por aceitar o convite, cara, pela participação. Obrigado você por me convidar, Edu. Foi bem divertido falar um pouco aí da minha carreira. Hoje em dia eu só uso o Instagram, @rafaelfrias03, é onde eu divulgo o meu trabalho. Eu não uso ele muito para a parte pessoal, uso só para divulgar mesmo, me divulgar como atleta e como treinador. É isso, @rafaelfrias03. Tem o Instagram do Basquete Santos, que é @basquete Santos também, e @santos3x3, são os Instagrams de basquete aqui na cidade. E aí, tá certo, pessoal. Que quiser acompanhar, tá lá. Dia 15/9, lembrando o jogo Santos e Rio Preto. Eu estarei lá com certeza. A Arena Santos é pertinho da minha casa aqui. Legal. E assistir esse baita jogo que, confesso para você, Rafa, que eu nem sabia que tinha. Eu vi. A última vez que eu vi no Basquete Santos, vocês tinham jogado fora de casa, se eu não me engano. Mas não sabia que estava tendo jogo aqui na Arena. Vou ficar mais atento a isso aí. Encerrando aqui com o Rafa, o muito primeiro obrigado jogo para quem assistiu. Fala, Rafa, por favor. Desculpa. É o primeiro jogo nosso em casa, né? A gente teve 2 batalhas fora de casa, ganhamos as 2, agora a gente vai ter esse jogo em casa. É a nossa estreia em casa no Campeonato Paulista.
Ah, tá certo, tá certo. Então, e depois vai ter mais, claro, né, Rafa? Onde é que sai a tabela? Sai lá no Instagram do Basquete Santos, ó. Quem quiser conferir pode conferir no site da FPB, da Federação Paulista de Basquete, mas o Instagram do Basquete Santos sempre posta uma semana, 2 semanas antes do jogo, eles postam que vai ter jogo na arena. Ah, então tá certo aí. Você que quiser acompanhar, já sabe, né? Segue lá o Instagram que você vai saber todos os jogos que você vai poder ir acompanhar um basquete profissional aí de qualidade. Então é isso, pessoal. Só agradecendo vocês que assistiram. Se puder, já sabe aquelas coisas chatas de sempre, dá um like, compartilha, comenta, o que quiser. E segue o Rafa lá, segue o Basquete Santos e até a próxima. Valeu!